Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma aula. E nessa aula, eu vou mostrar para vocês o assunto arrays. A gente vai falar sobre arrays, ou vetores, né? Arranjo. Isso aí a gente vai mostrar os conceitos e a implementação em Java. Tá? Bom, vou mostrar para vocês aqui também que o nosso Classroom, da nossa disciplina, né, Algoritmos em Linguagem de Programação 2, já está aqui, ó. Depois vocês marquem a atividade como concluída, assinem a lista de presença, e vamos lá. E detalhe, eu estou com o Eclipse aqui aberto, e antes de nós iniciarmos a nossa apresentação sobre arrays, ou arrays, e a gente vai mostrar tanto na parte teórica como também na parte prática, eu quero mostrar uma novidade para vocês. É o seguinte, aqui no meu Eclipse, eu vou inclusive até abrir a lupa, para vocês poderem enxergar melhor essa parte aqui dos menus. Então, olha só. Eu tenho essa relação de projetos aqui no meu Eclipse, né? Bom, eu vou utilizar um outro projeto na aula de hoje, só que, gente, eu não vou criar do zero. Eu já dei exemplos para vocês de como é que vocês fariam para poder criar projetos do zero, só que agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão importar esse projeto Java, que é um projeto Java Application, não é um projeto web, né? Como é que vocês fariam para importar esse projeto? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, deixa eu encerrar aqui minha lupa, deixa eu voltar para cá. Quero mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu abrir a lupa de novo. Olha só, aqui eu tenho uma pasta de projetos que eu chamo de projetos Eclipse. Inclusive, até recomendei, né, que vocês fizessem isso. Ó. Lá na minha unidade C, trabalho com Windows, né? Então, eu tenho aqui projetos Eclipse. Então, dentro dessa pasta projetos Eclipse, que é o meu workspace, né, do Eclipse, que eu utilizo, eu tenho aqui vários projetos. Um deles, que é o projeto da aula de hoje, é o projeto chamado Project Array. Então, esse projeto aqui, ó, essa pasta, melhor dizendo, ela tem esses arquivos, que são os arquivos do Eclipse, que a gente vai utilizar. Só que aí eu fiz o seguinte, claro, esse projeto já está prontinho, né? Dentro da pasta Projetos Eclipse, que é de onde ele está, o que eu fiz? Fiz o seguinte, ó, vocês vejam que o Project Array está aqui. Aqui embaixo, eu compactei esse projeto. Eu tenho o WinRAR instalado na minha máquina. Então, eu vim aqui, ó, cliquei com o botão direito em Project Array e Add to ProjectArray.jar. Então, esse arquivo, vocês vão receber esse arquivo, ProjectArray.jar, e aí o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse arquivo para a pasta do projeto, pasta de projeto de vocês, para o workspace de vocês. Aí vocês vêm aqui, vocês vão clicar com o botão direito, e vocês podem fazer isso aqui, ó. Uma vez instalado, né, o WinRAR, você vem aqui, ó, clique em Extract, ou Extract Here, ele extrai nessa pasta local esse arquivo. Então, quando ele fizer a extração desse arquivo, quando ele descompactar esse Project Array, aí ele vai criar a pasta, que está aqui, ó, Project Array. Uma vez que essa pasta ela foi criada, aí sim, aí nós vamos lá para o Eclipse, inclusive eu vou até tentar deixar a lupa aqui aberta, isso. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, como é que eu vou fazer para importar para o meu projeto? Eu vou importar da seguinte maneira. Deixa eu só ver, parece que alguém... Deixa eu fechar aqui, parece que alguém mandou alguma mensagem. Se vocês... Cleuma, boa noite, Cleuma. Se por acaso, pessoal, alguém... Fernando também, boa noite.
Se por acaso eu não consigo visualizar o chat, se por acaso algum colega colocar alguma pergunta, alguma coisa que não... De repente, algum dos colegas não tem áudio, e de repente, se alguém quiser colocar alguma pergunta, alguma coisa, tá? Pode me interromper, tá? Sem problema. Porque eu já tenho essa aula gravada, inclusive eu posso até compartilhar com vocês, muito embora vocês vão ter essa gravação aqui, vai ser bem melhor, né? Então, não tem problema, vocês podem me interromper sem problema, tá? Bom, voltamos aqui, e agora eu vou voltar, vou abrir a lupa de novo. Abrir a lupa aqui novamente. E agora sim, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos importar aquele arquivo compactado que está lá naquela minha pasta Projetos Eclipse. Aí eu venho aqui, ó, File, olha como é que vocês têm que fazer. File, eu venho aqui, ó, Import, clico aqui em Import. Aqui eu tenho uma pastinha chamada, ou melhor, ele já abre para mim com essa opção aqui, Existing Projects into your Workspace. Tá? Se por acaso não aparecer isso aqui de cara para vocês, é só vocês digitarem assim, ó, Existing. Olha, quando você coloca Existing, aí ele já vem aqui, ó, ele já vai selecionar essa opção para vocês. Ou então é só clicar aqui no General, né? E aí vai aparecer aqui, ó, projetos existentes na Workspace, que é a Workspace que vocês utilizam. Então, aí você seleciona, isso aqui dá um clique duplo. Aí o que ele vai fazer? Aqui o Eclipse já abriu para a gente, lá naquela nossa pasta, e já abriu a pasta do projeto que nós descompactamos. Tá? Aí, nesse caso, ele já vai trazer aqui o esquema do Project Array para você fazer a importação. Aí você vem aqui embaixo, olha, você simplesmente clica em Finish. Quando você clica em Finish aqui, ó, o que acontece? Opa, já apareceu aqui o Project Array. Se eu clicar aqui, ó, eu vou ver os arquivos fontes que a gente vai trabalhar nessa aula. Tá? E aí, aqui o visual aqui já é maior, então não vou precisar da lupa. Para estar mostrando para vocês que esse tamanho aqui já está bem razoável, né? Para a gente poder visualizar o que a gente vai fazer. Então, na aula de hoje, a gente vai mostrar para vocês essa classe Manipula Array e essa classe Travessia Array, que é bem legal. Bom, com isso, nós vamos para a apresentação e aí a gente vai alternando para o projeto, na medida que a gente for desenvolvendo a apresentação. Tá? Então, vamos falar sobre Array, vamos lá. Estamos aqui, ó. Arrays. Primeiro, vamos começar com uma definição. Um array é uma estrutura de dados. É uma coleção de um ou mais objetos, formado por elementos do mesmo tipo. Detalhe, hein? Elementos do mesmo tipo. Se é uma array de strings, é array de strings. Se é uma array de inteiros, é uma array de inteiros. Tá? Armazenados em endereços adjacentes na memória. Então, ele vai ocupar um espaçozinho lá na memória. Cada objeto é chamado de elemento do array. A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Da mesma forma que para variáveis simples damos um nome ao array, o tamanho do array é o seu número de elementos. Cada elemento do array é numerado, usando um inteiro chamado de índice. Em Java, a numeração começa de 0 e aumenta de 1 em 1. Assim, o último índice é igual ao número de elementos do array menos 1. A gente vai ver essa estratégia que eu sempre utilizo, tá? Um array é também uma estrutura unidimensional e homogênea para armazenamento de um conjunto de valores que deve ser do mesmo tipo, né? Como a gente já mencionou. Então, esse é o conceito. Após uma leitura como essa, parece muito estranho tudo isso, né? Mas eu tenho certeza que, ao final dessa aula, vocês vão voltar aqui
E quando fizer uma nova leitura, vocês vão entender perfeitamente esses conceitos aqui. Tá? Então, vamos lá. Para a gente poder mostrar o conceito e a utilização de array, nós vamos contextualizar um tema aí, né, da área de ciências, que vocês certamente já estudaram lá no ensino médio, né, ou até mesmo lá no fundamental, e a gente vai mostrar aqui uma cadeia de DNA. Quando a gente tem uma cadeia de DNA, a gente tem, por exemplo, alguns elementos químicos, como timina, citosina, guanina e adenina. Tá? Aqui tem inglês, mas a ideia desses elementos é essa. Bom, então, se eu fosse representar essa cadeia de elementos em um vetor, ou computacionalmente falando, eu faria assim, ó. Cada elementozinho, cada letrinha dessa aqui corresponde a um elemento químico, como é esse aqui, ó, timina, citosina, guanina e adenina. Tá vendo? Então, essas letrinhas aqui são as iniciais desses elementos aqui. Legal. Então, olha só. Essa é uma cadeia de DNA que a gente mostrou no slide anterior, né, que é essa representação aqui, ó. Bom, então, eu faço uma representação literal, né, de todos os elementos. Agora, com essa representação, eu poderia fazer algumas perguntas, do tipo, quantas bases nós temos nessa cadeia? Quantas adeninas? Quantas timinas? Quantas citosinas? Se eu fosse perguntar isso para vocês, por exemplo, as timinas, a gente vê que é tudo que começa com a letra T. A gente vai ter que começar a contar no dedo, né? Para a gente poder contabilizar quantas timinas. E esse tamanho aqui, essa cadeia aqui é uma cadeia relativamente pequena, até dá para fazer na mão. Agora, se a gente começa a aumentar, começa a ficar difícil. E aí a gente precisa utilizar um recurso computacional para facilitar a nossa vida. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, por que a gente usa computador? Porque uma coisa que às vezes a gente leva um dia, uma semana, um mês, um ano para fazer, o computador faz em segundos. Ele consegue computar aquilo em segundos. É por isso que a gente usa o computador, para racionalizar, para agilizar os nossos trabalhos. Tá? Eu, por exemplo, quando eu desenvolvi sistemas assim, bem antigos, né, que hoje eu não consigo enxergar como é que seria aquilo no sistema daquele hoje, no dia de hoje. Aí eu costumo dar um exemplo de eu desenvolvi um sistema onde, para um determinado departamento de um órgão público, em que toda a receita que entrava, todos os pagamentos, todos os boletos que eram pagos, eles eram digitados. Tinha uma equipe de digitação que digitava todos os boletos pagos. Então, imagine que num determinado dia de uma arrecadação, eu pudesse ter, assim, 1000 pagamentos. Tudo aquilo tinha que ser digitado para posteriormente ser contabilizado. Então, dependendo do tamanho da receita, levava-se uma semana para você processar, para você saber o quanto de dinheiro que entrou. Então, existia casos em que se levava 15 dias. Então, depois de 15 dias é que você ia saber quanto que você arrecadou naqueles 15 dias atrás. Hoje em dia, os bancos eles enviam por meio magnético, né, toda essa movimentação. E num simples apertar de botão, a gente consegue importar todo aquele movimento e o processamento ocorre assim, em questões assim de segundos. Aí você consegue saber quanto que você recebeu no dia anterior. Aí você vê, no mundo globalizado, no mundo que exige tanta gestão, né? Como é que você utilizaria um sistema como aquele de alguns anos atrás, que se levava uma semana, 15 dias para
para você contabilizar uma receita. Eu não consigo, é difícil a gente conseguir entender, mas isso aconteceu no passado. Hoje em dia, isso já não é mais admissível, né? Então, a sociedade, a computação, a sociedade, ela começa a impulsionar a ciência a essas descobertas, né? É aquela história do celular, né? Hoje em dia, a gente não consegue viver sem celular, não é verdade? Quer dizer, a sociedade começou a exigir isso, né? Onde você estiver, você tem que se comunicar. Então, a ciência computacional, ela vem acompanhando a evolução da sociedade, né? Uma coisa assim interessante para a gente poder refletir. E aqui a gente volta a falar sobre os arrays, né? Então, olha só. Aqui a gente vai entrar especificamente na tornar essa parte conceitual acessível, de uma maneira que a gente vai conseguir representar isso dentro lá da nossa linguagem de programação, dentro de um programa de computador. Aqui nós temos um vetor. Um vetor, ou a gente chama de array, vou chamar de vetor a partir de agora, tá? Um vetor ou uma variável composta. Lá na definição, a gente fez uma analogia de vetor com variável. Eu tenho certeza que vocês já estudaram esse conceito lá no primeiro período, tá? Mas aqui eu estou dando assim uma refrescada de memória, digamos assim, porque eu quero utilizar isso na linguagem de programação Java. Então, para isso, eu preciso apresentar os conceitos, tá? Então, a gente faz uma analogia de um vetor com uma variável. Então, por exemplo, eu tenho uma variável x. Só que dentro da minha linguagem, dentro de uma linguagem, uma variável ela só consegue armazenar um valor. Eu só consigo atribuir um valor para ela, né? E isso pode variar. O x ele poderia valer A, poderia valer L, poderia valer G, mas ele nunca poderia valer tudo isso aqui ao mesmo tempo. A variável x não. Agora o vetor pode. E essa é a diferença. Então, um vetor ou uma variável composta unidimensional, quer dizer, ela tem uma única dimensão. Isso é um vetor. Eu poderia ter, sabe, um array bidimensional, tridimensional. Eu não vou entrar nessa seara, eu vou trabalhar só com array unidimensional, tá? Que a gente chama de vetor. É uma estrutura de dados contendo um conjunto de dados, todos do mesmo tipo, indexados por um valor. Então, vamos lá. Vamos forçar a barra aqui nesse conceito. Vamos lá. Eu tenho aqui um vetor x. Esse vetor x, ele possui 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. Na linguagem de programação Java, o primeiro elemento do vetor, ele possui índice 0. Pode ser que alguma outra linguagem, e eu conheço linguagens que não trabalham com 0 como o primeiro elemento. No caso do Java, o primeiro elemento, o índice é 0. E o que é o índice? O índice é exatamente aquele valor que vai representar a posição do meu elemento dentro do vetor. Vou repetir. Eu tenho um vetor x. Esse vetor tem 9 elementos. O elemento 0, ou o elemento na posição 0 do meu vetor x, vale A. O elemento 1, ou melhor, o elemento i, ele ocupa a posição 1 dentro do meu vetor x. O elemento g, ele compõe o índice 2 dentro do meu vetor x. Então, são várias maneiras que eu tenho para poder representar isso. Na prática, o x é como se fosse uma variável que pode armazenar vários elementos. O primeiro elemento vai ficar no índice x. O segundo elemento no índice, ou melhor, o primeiro elemento do vetor x no índice 0. O segundo elemento
no índice 1, o terceiro elemento no índice 2. Então, o que pode confundir um pouquinho vocês é exatamente essa questão do índice e do elemento. O primeiro elemento ocupa o índice 0, o segundo elemento ocupa o índice 1. É por isso que na definição a gente diz que o número de elementos é igual a o número de índice é igual ao número de elementos menos 1. Então, olha, qual o número de índices que eu tenho? 0 até 8. Ele é igual ao número de elementos, que é 9, eu tenho 9 elementos, menos 1, que é o número de índices que eu tenho, que é de 0 a 8. Tá? Isso pode ficar um pouco confuso no início, mas depois vocês se acostumam com essa ideia. Tá? E a gente vai mostrar daqui a pouquinho como é que a gente representa isso. Então, a gente gastou um pouquinho de tempo aqui, mas eu acho que foi super importante. Tá? Óbvio que esse vídeo ele tem que ser novamente visto por vocês, estudado por vocês, para que o conhecimento ele fique mais... para que você possa fixar mais esse conhecimento. Tá? Bom, então... Aqui a gente tem novas definições, e agora um pouco mais claro, né? Bom, um array precisa ter um nome. O meu vetor tem que ter um nome. No caso, eu dei um nome de x para ele, né, no anterior. O array tem que ter um tamanho. No array da figura anterior, o tamanho é 9. O array possui um tipo. Todos os componentes do array, obrigatoriamente, são do mesmo tipo. No array da figura do slide anterior, o tipo é char, quer dizer, é um caractere. Né? O array é dividido em índices, um para cada elemento do array, começando obrigatoriamente pelo número 0. Então, olha, ele é dividido por índices, começando pelo número 0. O array é finito, ele tem um fim, né? Então, quando eu crio um array, pelo menos em Java, eu tenho que definir a quantidade de elementos que eu tenho. Certo? Então, aqui eu defini que eu tenho 9 elementos, índice de 0 a 8. Finito. Não é possível trabalhar com índices maiores que o tamanho do array, e nem com índices negativos. Isso é um detalhe importante. No nosso caso, não é possível colocar um valor na posição 9. Não tem como colocar um valor na posição 9. Por quê? Porque só vou até 8. Eu vou de 0 a 8. Eu tenho 9 elementos, só que o nono elemento, ele ocupa o índice 8. Tá? Se a gente for tentar, isso é bastante importante, se a gente for tentar, do jeito que está aqui, se eu for tentar atribuir um valor para o índice 9 do x, eu vou receber essa mensagem aqui, ó. Index out of bounds, quer dizer, índice fora de faixa. E aí, pessoal, eu quero comentar com vocês que nas últimas aulas, quando a gente falou sobre tratamento de exceção, se vocês voltarem lá naquelas aulas, e vocês vão ver o seguinte, que esse tipo de tratamento a gente faz, que eventualmente pode acontecer. Então, eu posso tratar esse erro, que possivelmente pode acontecer dentro do meu programa. Tá? De repente, um estouro de índice. Isso é comum acontecer. Os índices, mas não deve acontecer. Tá? Os índices sempre são números inteiros. Então, você não pode ter um índice 1,5, não. São sempre números inteiros. Não faz sentido você ter um índice que não seja dessa forma. Tá? Então, quando a gente trabalha com arquivos de dados, mesmo com banco de dados, o conceito é o mesmo, é o conceito de vetor. É como se você fosse pegar um vetor e jogar para dentro de um arquivo em meio magnético. Tá? A questão da ordenação, por exemplo, mas isso é coisa para mais para frente. Bom, agora vamos ver como é que a gente declara isso. Né? Em Java, a gente faz assim, ó, tipo, a gente coloca os colchetes para representar o vetor, e aqui a gente coloca o nome do nosso vetor. Tipo, entre colchetes, e o nome do vetor. Então, fica assim, ó, nome do array igual a new, tipo, ou isso aqui eu estou criando, na verdade, né? Eu estou criando um array, e aqui eu estou dando aqui o tipo e a dimensão dele.
Tá? Então, seria assim, ó, tipo, uma outra forma, né? Nome do array igual a new, tipo, e aqui vem o tamanho. Naquele meu exemplo, como é que eu chamei aqui, ó, deixa eu voltar, eu chamei de x, né? Aqui eu chamei de x o meu vetor, mas aqui eu vou chamar de DNA. Então eu fiz o seguinte, ó, poderia ser x aqui também, tá? Char, que é o tipo do DNA do meu vetor, DNA é o nome que eu dei para ele, igual a new char de 20. Quer dizer, eu estou criando aqui um vetor chamado DNA com quantos elementos? Com 0 até 19, 20 elementos. Perceberam? Aqui eu coloco o tamanho, só que eu não posso me esquecer desse detalhe. Se eu coloquei 20, esse DNA aqui, ele vai ter um índice de 0 até 19. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho na prática isso. Bom, e aqui eu tenho um outro exemplo, né, de um outro vetor chamado exemplo, só que aqui ele é do tipo inteiro. Então, eu estou armazenando 16 números, tá vendo? Número, na posição, no índice 0, eu coloquei o elemento 9, no índice 1, o elemento 5. Então, o meu exemplo, o índice 2, corresponde a 8. Tá? Como é que eu crio esse vetor? Exemplo, dessa maneira. Ó. O tipo, o nome do vetor, no caso, exemplo, igual a new. Aqui eu coloco o tipo e aqui eu coloco o tamanho. Tá certo? Então, essa é a forma com que a gente declara um array em Java. Vamos continuar. Agora a gente vai começar a manipular isso. Vamos lá. Aqui eu já estou criando um array com um vetor chamado notas do tipo float. Float, vocês se lembram, é um tipo decimal, né? Então a gente aproveita aqui para fazer aí uma miscelânea de conceitos, né? Colocando tudo na prática. Nós aprendemos conceito de tipos, né? Então a gente está usando isso aqui agora. Vamos lá. Aqui eu criei um vetor notas, olha, de 0 até 14. Aqui eu criei um vetor notas, aqui, ó. Aqui, ou melhor, aqui eu já estou atribuindo, aqui eu estou fazendo uma atribuição, ó, eu estou colocando nesse primeiro elemento aqui o valor 7.5. Como ele é float, eu coloco um Fzinho aqui para indicar que ele é float. Tá? Assim que a gente trabalha, pessoal. Olha, então eu já ocupei o primeiro elemento desse vetor, tá vendo? Já ocupei o primeiro elemento desse vetor, com 7.5. Então é dessa forma que a gente manipula os nossos vetores. Tá? Aqui, eu já populei todo o meu vetor, olha só que bacana, ó. Ou melhor, quase todo, né? O índice 3 aqui, por exemplo, está em vazio. Ó. Eu coloquei vários valores, tá vendo? Então, olha, ó, meu vetor já está sendo todo composto por esses elementos todos. Olha que legal. E aqui, eu criei uma classezinha em Java, uma classe executável. Olha só, tem o método main aqui, onde eu mostro para vocês como é que você vai poder definir um vetor, alimentar um vetor. E exatamente essa classe aqui, ó, que está aqui, ó. Pá. Pá. Cadê o Eclipse? Cadê o Eclipse? Opa, o Eclipse está aqui. Espera aí, gente, é porque eu tenho que sair dessa apresentação aqui. Agora tá. Agora estou aqui, ó. Deixa eu voltar. Voltei, estou no Eclipse agora. Então, olha, vamos entrar aqui no Manipula. Tá? Esse aqui é o Manipula, que é aquele... que é essa classe que a gente criou aqui, né? Então, aqui eu coloquei outras maneiras, né, de você criar e tal, até comentei aqui só para poder mostrar para vocês, né, como é que a gente faz. Então, aqui, olha, o que eu estou fazendo? Eu criei duas variáveis, uma chamada A e uma chamada B, do tipo inteiro, e aqui eu defini o meu vetor, chamado notas, do tipo float, quer dizer, são valores decimais que ele vai receber, e ele vai receber até 15 valores, de 0 a 14. Então, eu fui atribuindo valores para ele. Ó. Olha só que legal. Eu posso colocar os valores inteiros. Eu posso colocar letras. Olha, aqui eu tenho a variável A valendo 1 e o B valendo 2. Então, o notas aqui, qual o índice do notas aqui? Vai ser 1 mais 2, vai ser 3. Então, notas, índice 3 é igual a 4F. Atribuir um valor aqui. Tá certo? E aí eu poderia pegar aqui, ó,
só para poder exemplificar, colocar aqui um system, para a gente poder imprimir, né, como a gente sempre faz, para exemplificar, né? Print, ln, eu quero mostrar aqui, ó. Quero mostrar, por exemplo, o notas. Notas, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos mostrar notas índice 1. Vou mostrar notas índice 1. Vou mandar imprimir isso aqui. Opa, deu um errinho aqui, vamos ver o que errinho é esse aqui. Não pode resolver essa variável. Ah, botei nota, né? Notas. Agora sim. Salvei. Agora vamos rodar. Eu venho aqui, ó. O resultado vai sair aqui no console, tá? Clico com o botão direito, venho no menu Run As, Java Application, tá lá. Mostrou 8.0. Onde é que eu estou? Aqui, ó. Alimentei aqui, ó. Atribuí o elemento 1, valor 8. Aqui ele mostrou 8.0. Ele botou o ponto 0 pelo fato de ser decimal, né? Ok, pessoal? Então, é isso. Aqui a gente manipulou, mostrei como é que a gente manipula, né? Uma classezinha bem simples. Agora vamos avançar. Vamos lá. Agora a gente vai mostrar como é que a gente percorre o vetor. Isso é uma das coisas que a gente mais utiliza, tá? Uma das coisas que a gente mais faz. O que nós chamamos de travessia. É percorrer o vetor, fazer uma estrutura de repetição para poder varrer todo o vetor e para eventualmente fazer algum processamento, seja imprimir o vetor, seja receber o valor de um vetor numa entrada de dados, e por aí vai. Então, essa é a ideia, atravessar o vetor ou iterar sobre ele, ou percorrer o vetor, consiste em fazer uma repetição e verificar índice por índice o valor de cada posição, até chegar no final do vetor, seja ele do tamanho que for. Tá? Então, vamos partir de um princípio que eu tenho esse vetor aqui. Ó. Eu tenho 20 elementos, com todos esses caracteres aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu vou criar agora uma classe em que eu vou representar. Vamos imaginar que isso aqui é uma cadeia. Ah, pessoal, olha que legal, hein? Olha só, se a gente for voltar lá atrás, olha lá no início, tá? Olha ela aí, ó. É a nossa cadeia de DNA, né? Que a gente está contextualizando. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou fazer agora um programa, uma classe, em que eu vou percorrer todo esse vetor. E vou fazer aquilo que eu falei com vocês lá no início da aula. Eu quero contabilizar. Eu quero saber quantas adeninas, quantas timinas, quantas citosinas, quantas guaninas eu tenho dentro dessa minha cadeia de DNA. E olha só, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, esse programinha aqui, inclusive eu acho que é a última transparência, exatamente, nós vamos lá para o Eclipse, para a gente poder ver isso aqui na prática, isso aqui funcionando na prática. Vamos lá. Estamos aqui, ó. Agora, estou com travessia.java. Então, eu já mostrei na aula de hoje como vocês farão para importar essa classe, e eu quero que vocês façam isso e estudem. Tá? Isso é muito importante. Tá? Nessa fase do curso é muito importante vocês guardarem muito bem esses conceitos, porque tudo isso a gente vai implementar quando a gente for criar os nossos projetos web, tá? Utilizando o Spring MVC, nas próximas aulas. Então, vamos estudar isso aqui, essa implementação. Então, vamos lá. Olha só, e aqui a gente vai aprender alguns conceitos novos também da linguagem. Tá? Então, vamos lá. Eu criei uma classe chamada Travessia Array, usando as boas práticas, tá vendo? Ó, a primeira letra maiúscula, como esse nome de classe é um nome composto, Travessia Array, então eu coloquei a primeira letra maiúscula e a letra da palavra composta também em maiúsculo. Tá? Muito bem. Isso aqui é uma classe executável, olha. Uma classe que utiliza a função main. Tá? Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que eu faço aqui é declarar o nosso vetor, o nosso array, que eu chamei de DNA. Então, ele é do tipo char, poderia ser um outro tipo qualquer, tá, pessoal? Aqui eu estou dando um exemplo como char. E aí eu defini ele do tipo char, e aí eu instanciei esse nosso vetor aqui ó, com esses elementos. Então, eu criei um elemento para cada posição do meu vetor, tá vendo?
coloquei tudo isso, ó, eu comecei no A aqui, terminei nesse A aqui final, tá vendo? E eu fui colocando entre vírgulas, tá? E assim a gente pode definir o nosso vetor. Eu poderia fazer de outras maneiras, eu poderia definir o tamanho dele aqui e depois ir atribuindo, como vocês viram lá na classe de manipulação, atribuindo valor a valor a cada elemento dele. Tá? Mas essa aqui é uma alternativa mais, vamos dizer assim, mais prática, né? Para esse nosso exemplo. E aí eu criei aqui uma variável chamada NUC, tá? Do tipo char também, que a gente vai entender daqui a pouquinho. E aí eu criei aqui uma variável i, que vai ser importante, do tipo inteiro, que vai ser importante, vai ser utilizada no momento que a gente for criar a nossa estrutura de repetição. Vocês vão, talvez, me chamar a atenção agora, falar, poxa, Rubens, como é que você cria umas variáveis com esse nome i? Bom, eu disse para vocês que não é uma boa prática, vocês criarem uma variável com esse tamanho, né? É bom a gente dar um nome significativo, até para a gente poder pesquisar dentro da nossa classe. Só que esse i, a gente vai usá-lo aqui, ó. Ele vai começar e vai morrer aqui, dentro dessa estrutura de repetição. É por isso que eu posso utilizá-lo. Tá? Eu poderia criá-lo aqui dentro do for, tá? Mas aí eu estou criando essas outras formas de representação que o Java nos permite. Bom, aí eu criei aqui também as variáveis QA, QG, QC e QT. São variáveis que eu zerei essas variáveis. Essas variáveis é que vão servir para eu totalizar qual é a quantidade de adenina, de timina e os outros elementos que eu tenho. Tá? Eles são representados por essas letras, tá vendo? Então, quando eu for fazer a travessia, quando eu for varrer esse vetor, cada elemento que eu for ler, eu vou verificar se ele é A, se ele é C, se ele é G, se ele é T. E aí eu vou contabilizando aqui nessas variáveis, vou totalizando nessas variáveis. No final, eu imprimo as variáveis. Aí eu vou saber exatamente quantos elementos eu tenho para cada tipo lá da minha cadeia de DNA. Quantas tininas, quantas, sei lá, esses nomes aí que vocês já conheceram. Bom, aí eu faço o seguinte aqui, ó, definir uma variável do tipo inteiro, chamado tam, de tamanho. Né? E olha só, pessoal, aqui a gente já vê aqui na prática uma coisa interessante. Olha só. Lembra que a gente disse para vocês que quando você define um vetor, ele tem um tamanho. Só que o número de índices é sempre o tamanho menos 1. Então, isso é uma coisa que tem que ser guardada. Por quê? Porque aqui, por exemplo, ó, o tamanho do meu vetor, ele vai ser o quê? Ó? Ou melhor, esse tamanho vai representar os índices, né, que eu vou utilizar. Então, qual vai ser o maior índice que eu vou ter nessa minha cadeia? Vai ser o vetor, que é o DNA, ponto, opa, aqui a gente está vendo aqui a utilização de um método que o Java nos oferece. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, depois do ponto, se eu der um Ctrl espaço, eu posso ver todos os métodos que o Java me oferece. E aí, pessoal, eu acho que é um bom momento para estar comentando com vocês sobre a classe Object. Essa classe Object é uma classe que ela pode representar vários tipos de variáveis, como int, como char, como string, como void, né, que não tem um tipo, né, específico. Então, esse Object é muito interessante. Tá? E ele oferece uma série de métodos que a gente pode utilizar. Um deles é o length. Tá? Um método que a gente pode utilizar. Esse length, ele faz o quê? Ele retorna para a gente, né? Na verdade, é um método, né, específico, que vai nos retornar, um método pertencente lá à nossa biblioteca do Java, as bibliotecas do Java, que vai nos retornar o tamanho do vetor. Então, aqui no caso, esse length, que significa em inglês tamanho, ele vai retornar o quê? O valor 20. Nós temos 20. E aí, 20 menos 1 vai ser 19.
que vai representar um número de elementos, de índices que eu tenho. Então, qual o índice que eu tenho? Quantos índices eu vou ter? Tamanho do vetor, 20 menos 1, 19. Então, isso aqui retorna 19 para tamanho. E aí eu crio ou implemento uma estrutura de repetição chamada for. O for significa o para, lá da lógica de programação. Então, para, a sintaxe do for é a seguinte, olha, para, aqui, você define, você utiliza 3 parâmetros, tá vendo? Dentro do parênteses, o primeiro, o segundo e o terceiro. No primeiro parâmetro aqui, você coloca a variável que você vai utilizar e a partir de que valor ela vai ser utilizada. Então, eu estou definindo aqui que eu vou começar do valor 0. Então, a minha variável i, ela vai variar de 0 até um número qualquer. Esse número qualquer que ela vai variar está sendo representado nesse segundo parâmetro aqui, ó, que é o quê? Que é o limite que eu vou definir para ela. Ou seja, eu vou criar uma condição de parada. Então, essa minha estrutura de repetição, ela vai ocorrer, ou seja, ela vai começar aqui, ó, e vai terminar aqui, e ela vai ficar nesse looping, vai ficar girando aqui dentro, até que essa condição aqui, enquanto essa condição aqui for verdadeira, eu vou permanecer o meu looping. Quando essa condição aqui não for mais verdadeira, aí automaticamente eu saio dessa estrutura de repetição. Ele sai e vai para fora, ele vai para depois dessa chave aqui. Então, aqui dentro, eu tenho que desenvolver a lógica que vai contabilizar, que vai contar a quantidade de letra A, de letra G, de letra C. E quando eu identificar a letra que aquele elemento do meu vetor é igual a A, eu vou somar 1 à quantidade de A. Quando eu identificar que é G, eu vou somar 1 ao QG. E assim sucessivamente. No final das contas, eu vou saber qual a quantidade de A, qual a quantidade de G, qual a quantidade de C, qual a quantidade de P. Essas variáveis vão conter o número de elementos referentes a essas letras que eu tenho aqui dentro do meu vetor, né? Então, vamos voltar aqui para essa lógica aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou começar a varrer o meu vetor, a minha travessia, a partir do 0. Então, o i vai variar de 0. Agora, qual é a condição que eu vou estabelecer para continuar aqui dentro? Para continuar girando, para continuar nesse circuito aqui. I menor ou igual a tamanho. Enquanto o i for menor ou igual a tamanho, eu vou percorrer o meu vetor. Então, imagina bem o seguinte. Eu iniciei agora. Eu estou na primeira interação. Então, o meu i aqui está valendo 0. Eu pergunto para vocês, 0 é menor ou igual a tamanho? Qual o valor de tamanho? A gente já viu que o valor de tamanho aqui é 19. Se a quantidade de elementos que eu tenho dentro do IDR é 20, então 20 menos 1, 19. Então, eu vou ficar percorrendo esse circuito aqui enquanto o meu i for menor ou igual a 19. Então, na primeira vez, o i está valendo 0. Então, beleza. Então, ele vai entrar aqui dentro e vai executar essas operações aqui, ó. Quando ele bater aqui nessa chave, ele volta, avalia novamente a condição e, de acordo com a condição, ele volta novamente ao circuito, tá? Bom, e aí tem um detalhe. Eu falei do primeiro elemento, que é quando a gente vai iniciar a nossa interação. Eu falei aqui da condição, que vai estabelecer se eu vou continuar ou não dentro da minha estrutura de repetição. E tem mais um elemento que diz uma coisa muito importante. Eu costumo fazer uma analogia com uma corrida de Fórmula 1. Eu gosto muito de corrida de Fórmula 1. Como é que funciona uma corrida de carro? Uma corrida de carro é o seguinte, o cara dá a largada. Então, ele dá uma primeira volta. Depois ele dá uma segunda volta. Depois ele dá uma terceira volta. Pô, quando é que o cara sabe que vai ter que parar? É quando o diretor de prova, ele estende a bandeira e dá aquela bandeirada. Quer dizer, ele vai determinar o final da prova. Então, o diretor de prova, ele vai dizer o seguinte, olha, você vai fazer o seguinte, você vai ter que ir incrementando volta a volta até chegar a um determinado número de voltas.
Tá? Então, se eu tiver que dar 19 voltas, alguém vai estar contando isso, que vai ser o diretor de prova. E quando chegar na última volta, encerra a corrida. Aqui funciona da mesma maneira. E um detalhe, quando o carro dá uma volta, é uma volta. Quando ele inicia uma próxima volta, eu somo 1 ao número de voltas. Na próxima volta, eu somo 1 ao número de voltas. Então, eu comecei com 1. Eu vou até, nesse caso aqui, eu comecei com 0, tá? Mas no caso da Fórmula 1, eu comecei com 1. Então, eu vou até 19. Então, a cada volta, eu vou somando o quê? Uma volta, quantidade 1. Então, quando a gente conta, a gente poderia criar uma variável chamada contador, que vai contar de 1 em 1. Nesse caso, eu não chamei de contador, eu chamei de i. Só que vai ter que ter um momento em que eu vou ter que incrementar esse i. Eu vou ter que dizer, ó, i, agora você não vale mais 0, agora você vale 1. I, você não vale mais 1, você vale 2. A cada volta que eu fizer, a cada percurso, eu tenho que somar 1 a esse meu contador, que aqui eu chamei de i. E é exatamente o papel desse terceiro elemento aqui do vetor. Esse terceiro parâmetro aqui da minha estrutura for. Tá? Então, o que eu faço? Eu começo o i de 0, ele faz uma avaliação. I é menor ou igual a tamanho? Bom, o i é 0, tamanho é 19. Então, a condição é válida. Então, eu entro aqui, ó, eu vou percorrer tudo isso aqui. Ó. Imagina que eu cheguei aqui no final. Quando eu bati nessa chave aqui, eu voltei. O que ele faz? Ele incrementa o meu i. Então, o i já não vale mais 0, ele vale 1. E aí ele volta a fazer a avaliação. 1 é menor ou igual a 19? É, então ele continua, vai embora. E assim sucessivamente. Vai chegar uma hora em que o i vai ser 19. Quando o i for 19, ele vai perguntar, i é menor ou igual a tamanho? O tamanho é 19. Então ele vai continuar, ele vai lá, ele vai fazer. Só que quando ele bater aqui, quando ele voltar aqui em cima, ele incrementa mais 1. Bom, o i agora passou a ser 20. Se ele passou a ser 20, eu vou fazer isso aqui, eu vou percorrer esse meu circuito novamente? Não, já foi dada a bandeirada, cara. Acabou, a corrida acabou. Essa corrida aqui acabou, agora eu venho para fora, eu venho para cá. E quando chega aqui fora, o que a gente vai ter? A gente vai ter a impressão dos resultados. Por quê? Porque eu já contabilizei os meus valores. Tá? Bom, mas essa é a ideia do for, que vocês já aprenderam lá em lógica de programação. A gente reviu aqui como é que fizemos uma revisão, né? Com base na sintaxe, né, que é a forma que a gente escreve dentro, essa estrutura de repetição, dentro da linguagem Java, tá? Bom, agora a gente vai entrar na lógica, né? E a lógica é a seguinte, olha só a jogadinha que a gente faz aqui, ó. Olha só como é que é interessante, olha, acompanhe bem aqui, ó. Eu pego aquela minha variável NUC, que eu declarei aqui, do tipo char, ela recebe o primeiro elemento do meu vetor. Recebe o primeiro elemento do meu vetor. Legal. Então, qual que é o primeiro elemento? Opa, primeiro elemento? Elemento 0, né? Por isso que eu chamei de primeiro elemento. Então, DNA índice 0, quem que é? É o A. Então, ele pega o A e joga para NUC. Então, o NUC agora está valendo A. Beleza. Aí, pessoal, a gente vai aprender aqui uma outra estrutura do Java chamada switch. Esse switch, ele faz o seguinte, olha, ele vai avaliar esse NUC de maneira que, case, NUC seja igual a A, ele vai executar essas duas linhas aqui. Caso NU seja igual a G, ele executa essas duas linhas aqui. Caso NU seja igual a C, ele executa essas duas linhas. E caso NU seja igual a T, ele executa essas linhas aqui. Ou seja, eu só vou entrar numa dessas 4 opções. Por quê? Porque eu só tenho 4 elementos, né? Ou é A, ou é G, ou é C, ou é T. Não tem elemento diferente disso aqui, que são os meus elementos, né? Lá da minha cadeia de DNA.
Então, ou eu entro aqui, ou eu entro aqui, ou eu entro aqui, ou eu entro aqui, para cada iteração que eu for fazer. Então, cada elemento que eu ler, e essa leitura vai ser por meio dessa atribuição aqui, ó, eu vou fazer essa comparação. De acordo com o valor, eu somo a quantidade. Beleza? Então, a minha estrutura de repetição vai fazer isso aqui quantas vezes? De 0 até 19, né? Vai fazer 20 vezes, são 20 elementos. Então, o que ele vai fazer? Eu vou estar sempre atribuindo. Na primeira vez, eu atribuí o elemento A, né? Quer dizer, o DNA índice 0 para o NU e fiz essa avaliação. Eu tenho certeza que ele vai entrar aqui, ó. Quando ele voltar, o I vai valer 1. Então, eu vou pegar o DNA índice 1. Quem é o DNA índice 1? É o G. Eu pego o G e jogo para N e o C. E aí, eu vou verificar onde é que ele vai entrar aqui. Qual é o valor? G. Ele vai entrar onde? Ele vai entrar aqui. E aí, ele vai totalizar a minha variável QG. Quer dizer, na segunda vez aqui, o QA está valendo 1 e o QG já está valendo 1. O QC e o QT, até o momento, está valendo 0. Só que aí, pessoal, o meu programa vai continuar varrendo todos os elementos. E aí ele vai, de acordo com que ele vai entrando nesses cases aqui, ele vai totalizando ou o QA, ou o QG, ou o QC, ou o QT. No final das contas, quando eu terminar essa estrutura de repetição aqui, quando ele terminar essa travessia, aí ele vai listar aqui os valores, tá? O que ele contabilizou. Tudo bem? Só faltou uma coisa, né? Explicar esse tal desse break aqui, né? O que faz esse break aqui nesse nosso cenário, né? O lance é o seguinte, pessoal, essa estrutura switch, ela tem uma coisa que é até engraçada, né? Engraçada pelo fato de que se a gente fizer uma avaliação aqui, se caso o N e o C seja igual a A, ele vai entrar aqui. Só que necessariamente, por conta dessa cláusula switch, eu preciso finalizar esse case. Isso é uma coisa assim, acredito até que não deveria ser, mas eu tenho que dar um break. Opa, terminei de verificar aqui o A, esse primeiro aqui, sim, então para. Esse para aqui significa o seguinte, ó, ele já bate aqui embaixo e já volta novamente aqui para cima. Porque se eu não tivesse esse break aqui, pessoal, ele entraria aqui, entraria aqui, entraria aqui. Tá legal? É por isso que a gente tem que utilizar esse break aqui. Mas aí acaba sendo até uma receitinha de bolo, né? A gente colocar sempre o break no final de cada estrutura caso que a gente tenha. Tá? Depois que ele rodou tudo isso tudo, ele vem e imprime o quê? O valor das variáveis, que a gente totalizou aqui, ó. Tá? Então, vamos rodar esse programa para ver como é que ele vai ficar? Deixa eu limpar isso aqui, né? Cliquei com o botão direito e cliquei no Clear, porque agora eu quero executar essa classe aqui, travessia. Como é uma classe executável, né, do tipo main, vamos lá. Vamos rodar. Vamos subir aqui um pouquinho para a gente poder ver o resultado. Ó, cliquei com o botão direito, Run as Java Application. Pum. Opa, beleza. Bom, é isso aqui que ele tem que imprimir. Esse relatório. Vamos lá, ó. Quantidade de adeninas. Ó, nesse vetor aqui, eu tenho 4 adeninas. Nesse vetor aqui, eu tenho 4 timina. Nesse vetor, eu tenho 5 citosinas. E nesse vetor, eu tenho 3 guaninas. Vocês viram? Se eu tivesse que fazer aquela contagem lá no dedo, certamente eu ia levar aí alguns minutos para fazer, né? Todos concordam comigo, né? E tem uma coisa importante. Se eu fosse contar no dedo, concordam comigo que haveria uma certa probabilidade de eu errar? Sem dúvida alguma, né? De repente eu poderia trocar lá as letras e poderia errar. Agora, pessoal, o meu programa, ele não erra. Esse aqui é o detalhe. É por isso que a gente usa também computação, pessoal. Tá? Porque ele não falha. Agora, na verdade, quem é que não falha? Quem não falha é o programador, que tem que escrever o programa direito. Porque se o programa não tiver direito, aí vai haver um erro de lógica. Aí a gente volta
naquele meu conceito que eu falei sobre tratamento de erro também, né? Aquela aulinha que eu falei sobre tratamento de erro. Erro de lógica, se eu rodar aqui, ó, se eu clicar aqui no Run Java Application, ele vai me apresentar um resultado, cara. Tá? Mas para isso aqui, para eu ter certeza de que isso aqui está certo, a minha lógica está certa. O computador não erra, na verdade, quem não erra é o programador, se ele fizer o programa correto. Mas se o programador errar, o computador também vai errar. Tá? Isso é muito importante. Bom, dessa forma, a gente encerra aqui essa explicação da aula de hoje, onde nós falamos sobre, vamos voltar lá no início, sobre arrays, ou vetores. Nesse caso aqui, são arranjos unidimensionais, com apenas uma dimensão. Ok? Maravilha, então. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo agora. Depois dessa aula, depois de toda essa explicação, espero que vocês não tenham se cansado. Espero que não tenha sido cansativo, mas não tem como ser diferente, como fazer diferente, tá? Esse assunto é fundamental, gente. Vetor é um tema, assim, muito importante. A gente usa demais em todas as linguagens que a gente trabalha, que a gente utiliza, a gente trabalha com vetor, tá? Isso que eu mostrei para vocês aqui não se esgota, tá? A gente tem muitas outras variações, a gente pode trabalhar dentro de uma classe, eu posso criar atributos. Lembra aquelas classes que a gente utilizou naqueles programas anteriores que a gente fez? Por exemplo, quando eu expliquei lá naquela classe, quando eu expliquei a orientação a objetos, eu mostrei uma classe cachorro, né, que tinha lá um atributo peso, cor, lembra? Eu poderia criar ali um vetor. Eu poderia criar um tipo e poderia definir como um vetor, um objeto contendo vetores. Eu poderia fazer muita coisa, tá? E eu mostrei aqui a estrutura for para a gente poder criar uma estrutura de repetição, mas existem N outros tipos de estrutura de repetição que a gente poderia utilizar trabalhando com vetor. E a gente poderia, certamente a gente vai avançar para, ao invés de vetores, a gente pode trabalhar com coleções, que são aqueles vetores multidimensionais que eu comentei com vocês. E a gente poderia, inclusive, trabalhar com coleções de dados, onde a gente vai poder utilizar tipos diferenciados. Eu posso criar uma estrutura de dados onde eu vou trabalhar com tipos variados, né? Vocês vão ter uma disciplina em computação, existe uma disciplina chamada estrutura de dados, onde você trabalha mais especificamente esse conceito de coleções, que é um conceito assim fantástico, tá? Que tem que ser muito bem explorado, porque isso de fato é uma coisa que a gente usa demais em programação, esse tipo de estrutura de vetor. Tá legal? Muito bem, agora eu já falei demais, eu quero abrir um espaço aí para ouvir vocês. Se ficou alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam que repassasse, algum detalhe, agora o microfone é aberto para vocês aí, pessoal, fiquem à vontade. Enquanto isso, vou tomar meu chazinho aqui. Vamos lá. Pode falar, Dênico, eu sei que você quer falar, cara, pode falar. Não, tá tranquilo, Rubens. Beleza? Conseguiu acompanhar na boa? Consegui. Eu só fiquei uma dúvida ali quando você falou ali que começa no 0, né? O 0 ele nunca vai ter um caractere. Vamos voltar lá no programa. Vamos voltar aqui no Eclipse. Tá, me mostra aqui exatamente. Aqui, você diz aqui quando a gente começou o for ou quando a gente começou o vetor? Como é que... Não, você estava lá explicando que começa com 0, por exemplo, naquela outro exemplo que foi até o 9. Quando você está no 0... Então, peraí, vamos lá naquela transparência. Vamos lá naquela... Aqui, ó. Vamos pegar Epa! Vou pegar esse aqui, ó. Aqui, ó. É esse vetor aqui que a gente leu, de 0 a 19. São 20 elementos. Índice de 0 a 19. Agora vamos lá, pode perguntar. Então, esse 0 aqui, esse A,
ele está na posição 0 mesmo? Isso, exatamente. Ele fica na posição 0. Está na posição 0. É isso aqui, ó. Quer ver? Vamos lá no programa aqui, ó. Eu aqui, ó, imagina aqui o seguinte, olha, quando a gente atribuiu aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Quando a gente colocou assim, NUC, tá vendo? É uma variável do tipo char que eu criei. Uhum. Ela está recebendo aqui DNA, índice, esse I aqui, na primeira vez que ele rodar aqui dentro, ele vai no 0. Ele vai no 0. Então vai ser DNA índice 0. E quem é o DNA índice 0? Corresponde ao elemento A. Beleza. Aí eu pego esse A aqui e jogo para dentro do NUC. Entendeu? É isso aqui, ó. Esse A, índice 0. Eu pego e jogo para dentro dessa variável NUC. Aí depois eu uso o NUC para verificar se ela é A, se ela é G, se ela é C, se ela é T, para poder acumular as minhas variáveis totalizadoras de acordo com o valor, né, daquele elemento. Entendi. Entendeu a ideia? Uhum. Show de bola. Ok, Breno. Professor? Obrigado pela pergunta. Oi, Fernando, pode perguntar. Não, em relação ao uso do 0 no Java, qual seria a vantagem de ter esse 0 na frente em relação a um outro, né, a uma outra linguagem, assim, que não utiliza o 0? Que não utiliza o 0? É só mesmo por questão que eles fizeram desse jeito ou viram alguma coisa, assim? Não, assim, a linguagem, a maioria das linguagens trabalham dessa forma. A linguagem C, assim, a maioria das linguagens. Uma outra linguagem que não trabalha assim. Eu conheço uma linguagem, particularmente, que eu trabalho numa empresa, para uma empresa que eles utilizam uma linguagem chamada Opus. Na verdade, é uma pseudolinguagem, tá? que uma pessoa criou, inclusive até nacional. E aí o cara lá, ele não trabalha com índice 0, ele começa com índice 1. A linguagem dele trabalha com índice 1. Tá? Mas, tipo assim, não existe vantagem ou desvantagem, tá? Sem problema nenhum. Da mesma forma que você começa com 0, você poderia começar com 1. Problema nenhum. Tá? É uma questão da concepção da linguagem. O cara que criou ela, ele criou dessa maneira. Tá? E normalmente é assim, tá, Fernando? Normalmente é assim que se utiliza. As linguagens mais tradicionais e mais populares que você vai conhecer na sua vida de programador, você pode ter certeza que vai sempre começar com índice 0. Tá? Não que seja uma vantagem ou desvantagem. Ela foi concebida dessa forma. Certo? Então, beleza. Obrigado aí pela dúvida aí. Alguém mais, pessoal, quer perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Bom, para a gente poder finalizar esse nosso encontro aqui, eu queria deixar só claro para vocês o seguinte. Revejam essa aula, estudem esse material que eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom. Peguem essa classe, não precisa digitar, não gastem tempo digitando. Tá? Importa no projeto, bota para rodar. Tenta, de repente, em função da minha implementação, isso aqui, ó, tenta criar alguma outra coisa, uma alteração. Tenta, de repente, criar algum outro elemento, aumentar esse vetor. Aí você vai ver a necessidade de aumentar o tamanho dele. Tá? Aqui você vê que em algum momento aqui eu citei 20 ou 19? Em momento algum. Ele pegou de forma automática. O Java, ele tem esse método length que retornou para mim um número de elementos. E aí eu subtraí -1 para quê? Pelo conceito, né? Pegar o número de índice. Então, se você aumentar aqui os elementos, o programa vai funcionar do mesmo jeito, porque a minha lógica já está preparada para isso. Tá? Então, peguem isso, alterem o programa, mexam, mas não perca tempo digitando. Tá? Aqui eu não quero formar digitador, eu quero formar programador. Tá? Agora, eventualmente, num exercício qualquer que você venha desenvolver, que você venha fazer, que você venha implementar, você pode pensar numa outra ideia em função das aulas anteriores, por exemplo, que nós tivemos. Você se lembra que a gente tem uma aula que a gente
a gente criou aquela classe jogo da adivinhação, que o cara tinha que informar os palpites. De repente, aqui, você implementar a coisa do tipo, o cara vai ter que informar os dados, ele vai ter que informar os elementos do vetor. Poderia. Então, eventualmente, num exercício, aí sim, aí você tem que digitar, você tem que criar, você tem que desenvolver, na verdade, não é digitar, você tem que desenvolver o seu raciocínio escrevendo o programa. Tá legal? É por isso que vocês têm que ser bem objetivo com o tempo de vocês. Agora, é fundamental que vocês revejam o material, que vocês revejam, implemente essa classe utilizando o ambiente de vocês e tomara que vocês tenham essa estrutura. Aqueles que não tiverem, eu recomendo que vocês... Pode ser que alguém está com o computador estragado ou não tenha computador, pode acontecer. Procure um colega que tenha, forme um grupo de estudos, tá, para que você possa desenvolver. Não tem como aprender programação sem programar. Isso é fato. Tá? E principal, reveja essa aula. Assista essa aula de novo, acompanha comigo. Depois que o programa estiver lá, tudo instalado direitinho, assista de novo. Gastem tempo com isso. Você vai ter investido em você, cara. Tá? Porque lá na frente você vai ganhar, sem dúvida alguma, quando a gente for avançar para os outros módulos. Tá legal, gente? Então tá bom, eu agradeço aí a paciência de vocês. Boa noite e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu. Tchau, gente. Estou encerrando aqui a gravação. Tá ok? Forte abraço. Muito bem. Tchau, gente.